O Gazeteiro está com Cláudio de Júlio, jornalista, radialista, idiota, e diga aquilo lá. Ele sabe tudo. Narra, desde briga de galo, a corrida de carrinho de rolemã, a jogos importantes de basquete, tudo que você imagina, futebol, handebol. O Cláudio de Júlio transmite tudo. E ele é nosso amigo desde 1822. Você vê o tamanho da amizade. Cláudio de Júlio está conosco aqui hoje. E o Gazeteiro está fazendo esse contato com esse nosso amigo, com essa pessoa muito querida, inclusive da família, porque ele tem uma empresa de transmitir eventos pelo Brasil todo. Mas o contato é por conta da pandemia, porque agora não tem eventos, não tem realização de coisas que ele possa transmitir e oferecer seu serviço. E isso, economicamente, a pandemia está ferindo todo mundo, mas o Cláudio Júlio também está patinando por conta dessa situação. Cláudio Júlio, você que já transmitiu N eventos no Brasil inteiro, principalmente de voleibol. Como é que fica agora? Como é que você está se virando, velho? Grande Zé. O Zé, antes, deixa eu... Você falou 1800 e pouco, não foi tanto, mas 1977, acho que foi, né, Zé? Fazem 43 anos que a gente está nessa... Eu, pelo menos, né? O Zé acho que já estava há mais tempo lá em Cambé, em Londrina. A gente se conheceu na Rádio Alvorada. Sim. Aí ele ficou de olho na minha prima, tive que apresentar os dois. Hoje é a avó dos netos dele. É verdade, é verdade. Então, há mais de 40 anos já, Zé, que a gente está junto Verdade. aqui, né? Depois o Zé veio para Curitiba, eu vim para Curitiba, e cada um tomou o seu rumo aí. O Zé trabalhou lá no tribunal, sempre na E área de uma, jornalismo, se você me permite uma abertura aí, claro. faço questão de dizer, em 1985, quando eu cheguei em Curitiba, eu fazia jornalismo na Federal, trabalhava, mas o que eu ganhava era muito pouquinho. O Cláudio Júlio me deu abertura, eu fui fazer alguns trabalhos na equipe de esporte do Capitão Hidalgo, Na fazendo rádio, plantão esportivo, fazendo plantão na Rádio Cidade. O isso, narrador é Luiz Augusto Xavier, o Cláudio Júlio era repórter. Você e vê como é que é. E ele estendeu a mão. E quando ele ia cobrir jogo lá no Coxa, ele guardava o carro lá na minha casa, porque era pertinho do Coxa, né? é, Mas é, isso. conta, fala, fala. Não, tem uma história, né? É, A gente só pode lembrar essas coisas aí, porque a gente tem esse passado, tem essa, né? Na verdade. época de ouro do rádio, no auge do rádio, porque a gente hoje, não sei se você faz alguma coisa ainda em rádio, Zé, mas a gente migrou, né? Teve que migrar para esse caminho da internet, das lives, das mídias sociais. Por quê? Porque, infelizmente, o rádio está capengando, o rádio está Só numa... sobrevive as grandes, né? Não, o rádio AM, por exemplo, Não, acabou, né? não existe, né? Eu posso fazer um registro, se me permite? Claro. A gente vai bater um papo aqui. É. Eu conversando com o Jorge Guirado, quando comecei a fazer umas transmissões, falou: Zé, porra, faz transmissão live porque as lives tá dando mais audiência do que as rádio AM. Mas é isso. O segmento, por exemplo, o esporte, né, o futebol, no caso, ainda segura um pouco da audiência, da barra do pessoal do rádio AM. O exemplo lá, Paiquerê Londrina, que era uma tremenda de uma rádio no AM, teve que migrar para o FM, não conseguiu se sustentar no AM. Hoje não acompanha mais a seleção brasileira como acompanhava por causa E dos custos. quantas Copas transmitiu, hein? Sim, é, inúmeras, né? E aqui em Curitiba não é diferente. Aqui a diferença que existe, por exemplo, é que as rádios estão nas mãos aí de pessoas que não são os próprios proprietários, não tem aquele interesse. Mas isso tudo, Zé, não, eu acho que não salvaria o rádio, não. A prova é o seguinte: você tem filhos, já tem netos, eu tenho filho, tenho netos.
quando a nossa geração passar, e um dia aí nós vamos passar, acabou, ninguém mais vai ouvir rádio. O pessoal da geração atual é só aqui, ó. É só celular aqui e tal. Qual jovem hoje que senta na frente de uma televisão? Nem para ver filme, nem para ver jornal, muito menos. A audiência da televisão está entrando está despencando tanto quanto o rádio há alguns anos atrás. É verdade. E se você me permite, eu estava falando com os meus filhos e coloquei o seguinte para eles: o que as outras redes de televisões no Brasil, fora a Globo, vai vender no streaming? O que eles têm de produção? Quase nada. Não. A Globo tem uma produção, tem uma... sabe, é uma Netflix brasileira. Tem o que vender no streaming. Agora, a Bandeirantes, a Rede TV, o SBT, a Record vai vender o quê? Vai virar uma rádio televisiva. Eu me lembro, Zé, quando eu fazia ainda esporte em rádio, trabalhei na Rádio Clube, por exemplo, que era um canhão, né? Tempo que onda curta era disputadíssima. Todo mundo queria ter onda curta. Hoje ninguém quer mais, hoje não existe mais, não se fala mais em onda curta. Não é verdade? Acabou, onda curta. Você pega Se nós dois podemos transmitir para os Estados Unidos agora, por quê? Se eu quiser ouvir uma rádio do Japão agora com som digital, eu escuto aqui, ué. Não precisa. Onda curta já era, acabou. E as emissoras que tinham. E é muito dispendioso. O rádio AM tem que ter lá o transmissor numa zona rural, os radiais enterrados, aquela área dos radiais é totalmente perdida, você não pode plantar, não pode colher, não pode fazer nada ali, né? Então, o rádio FM ainda é um pouco diferente. Você pode ter um transmissor dentro de uma cidade, em cima de um prédio e tal. É um pouco menos. O custo do rádio FM é um pouco menor. Mas, é como você falou, se a gente for ouvir uma transmissão de uma partida de futebol hoje, eu não tenho mais radinho. Nenhum radinho de pilha meu funciona mais. Eu tenho que ouvir aqui, ó, no digital. E é o que acontece. Você pega lá, por exemplo, o Facebook de uma rádio Banda B, por exemplo, quando está transmitindo futebol, tem mais gente ouvindo a Banda B no Facebook do que com o radinho de pilha ligado. E isso vai acontecer o seguinte: a nossa geração passou, os jovens de hoje esquece, não sabe o que é rádio, o que é fita cassete, o que é fita VHS. Acabou. Infelizmente, para o rádio AM e FM, a situação é essa. E é tudo digital. Então, quando eu trabalhei, por último, na Rádio CBN, como narrador, que era um privilégio para mim, eu trabalhava com o Xavier. Através da CBN, eu tive chance de fazer testes na RPC, né? Transmiti alguns jogos como teste na RPC aqui do Paraná, Curitiba. Estava aprovado, mas aí, infelizmente, por uma questão que veio de cima para baixo, uma ordem lá, que era para usar o pessoal das rádios, do sistema Globo de rádio, né? Então aí eu acabei sendo escanteado. Aí o tempo vai passando, você vai envelhecendo, vem os cabelos brancos, você se acomoda. Fiz ainda alguns freelas, né, que a gente chama, para o Sidney Campos, para algumas outras emissoras, para as emissoras do litoral do Paraná e tal. Mas a situação é muito difícil, não se paga mais salário, né? Hoje em dia você tem que vender sua cota. E como eu dizia, no tempo da Rádio Clube, eu me lembro, cotas de publicidade no rádio eram vendidas a 40, 50 mil reais por mês. Hoje, se o cidadão conseguir vender uma cota do mesmo patrocinador por 2, 3, 5 mil reais por mês, ele tem que erguer a mão para o céu. Então é difícil, é muito difícil hoje se fazer esporte, né, ou qualquer outro programa num rádio AM ou FM. Então a gente migra para a situação aí do digital, que é o que nós estamos fazendo agora aqui, né, que tem uma liberdade tremenda. Você tem horário, tem espaço, você não precisa pagar concessão, né, e a tua audiência é maior, por incrível que pareça, porque você segmenta, você busca lá os seus ouvintes, né, os seus telespectadores, que vão ter que criar um termo, inclusive, para os internautas, né, porque não é mais espectador. E se você me permite, Cláudio, quando você coloca assim de transmissão ou coisa parecida, na verdade, a falta do rádio e aquilo que nós estamos fazendo agora, por exemplo,
o que nos dá audiência, se você me permite, por mais pequena que ela seja, razoável ou não, as pessoas que curtem e curtiram o rádio no passado, vê uma conversa dessa, vai chamar atenção, ele vai ouvir. É Porque verdade. tem muita gente que gosta disso ainda. Ô Zé, você quer um exemplo? Outro dia eu mexendo aqui, eu aqui do meu lado, eu não consigo te mostrar aqui, mas aqui do meu lado eu tenho fitas VHS que eu estou desenterrando, fitas cassete, aquelas, né, que eu estou achando alguns áudios antigos. Até outro dia saiu no Facebook que há 40 anos o Londrina comemorava a conquista da Taça de Prata. Você se lembra disso? Você estava lá em Londrina, e eu tive o privilégio de estar ao lado do J. Matheus. Acho que você estava nessa época no jornalismo lá com o Coutinho, na Rádio Alvorada. Eu fiz o plantão esportivo para o J. Matheus. Eu tenho gravado os gols que o Matheus narrou, depois eu tenho gravado o programa que eu fiz no final da jornada, com resultados, o tempo que o plantão ainda era valorizado, né? Então eu achei essas coisas aqui, eu achei um pedacinho de um programa que eu fazia aqui em Curitiba, logo que eu vim para cá, na época de 1990, por aí, que eu tive uma passagem por Londrina, Paiquerê e tal, depois voltei para cá. Do Comando Geral, que a gente fazia na Rádio Independência, que era um programa jornalístico muito legal e tal. E eu peguei e botei um pedacinho. Aí entrou um cidadão que eu nunca ouvi falar nos comentários e falou: esse programa foi no dia tal, tal, quem participou foi Beltrano, fulano, ciclano, você estava no sei aonde. Ele sabia mais coisa que eu, rapaz. Aí eu falei: mas como é que você sabe tudo isso? Ele falou: eu sei tudo. Em rádio eu sei tudo, eu sou ouvinte, conheço. Porque tem apaixonados, né? Apaixonado, o cara sabia tudo. Mas eu fiquei, eu falei: pô, ainda tem gente assim, e tem, né? Mas é da nossa época, aquilo que você falou, da nossa geração. A molecada hoje já está ligada em outra coisa, é digital e acabou, é celular e cada vez mais essa coisa crescendo, desenvolvendo. Então eu tenho, que nem você falou, eu tenho essa empresa, eu faço transmissões. Agora, viver nessa pandemia com transmissões é complicado, porque eu não estou só na área esportiva, né? A transmissão você pode fazer casamento, você pode fazer uma palestra. Se você me permite, Cláudio, se você me permite, só para que as pessoas que estão nos vendo não tenham assim a percepção. Cita alguns eventos importantes que aconteceram, que você transmitiu. Por exemplo, no vôlei eu sei que inúmeros, mas se você puder. No vôlei nós transmitimos vôlei de praia, né? Manuel, Ricardo, aquela galera toda. Em algumas cidades do Nordeste, onde são montadas ainda até hoje as arenas, né? Sim. E eu tive o privilégio de transmitir para a CBV TV, que é a Confederação Brasileira de Vôlei TV, alguns desses eventos. Mas aí a questão ali é politicagem, tá? Um paranaense lá dentro fazendo com aquela cariocada, é complicado, sabe? Eu não vou entrar nesses detalhes aqui, mas o Neuri Barbieri, nosso ex-presidente aqui, nos deu muita força. Ele era até então vice-presidente e era o CEO lá da confederação, então ele nos colocou, mas aí nem ele resistiu e nós tivemos que deixar. Já entrei no lugar do genro do Ari Graça, que tinha deixado a presidência da CBV e que fazia as transmissões lá quando conseguiram... Você transmitia lá em Saquarema, né? Muitos eventos. Não, Saquarema foi outra coisa. Aí nós entramos. Aí, através dessas transmissões, que nós perdemos daí, porque colocaram o pessoal mais do Rio ali para fazer e tal, aí nós fomos para Saquarema. Saquarema nós fazíamos a transmissão do voleibol das categorias de base. Então, os campeonatos lá começavam na quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Tinha jogos das 9 da manhã até meia-noite, todos os dias, e nós transmitimos todos os jogos, de fio a pavio. E para quem está nos vendo, só para poder citar, o Cláudio Júlio transmitiu eventos não só de esporte, mas também de determinados segmentos. E eu sou testemunha porque alguns anos atrás aconteceu aqui em Curitiba, naquela sede do Sistema S, ali na Avenida das Torres, a antiga Avenida das Torres, nós tínhamos
que o Cláudio Júlio ofereceu. Eu digo nós tínhamos porque eu estava inserido no contexto, inclusive eu levei a empresa dele para transmitir. Tínhamos, ele tem uma unidade externa que ele coloca lá, por exemplo, nós tínhamos repórter, fazia corte para entrevista na entrada, no antesalão, no salão. Aquele evento, por incrível que pareça, as pessoas não conseguem ter essa percepção, mas mais de 50 mil pessoas pelo Brasil acompanhavam aquilo online. Era como uma emissora de televisão cobrindo um evento. Aquilo era fabuloso. E hoje existe muito isso, né? Sim, e nessa época, Zé, a dificuldade era muito grande, porque quando você fala em transmissão por streaming, você tem que ter uma internet boa, né? Sim. E a internet no Brasil, infelizmente, ela não é boa. A internet é boa quando é cabeada, quando ela é um IP fixo, que eles falam, mas aí se torna um custo muito caro, inviável para o contratante, né? Mesmo o órgão do governo. Como é que ele vai justificar lá que ele vai transmitir uma palestra? Vai custar um absurdo. Mas hoje não, hoje está mudando. Hoje a gente já consegue, por meio de modems e de acertos com as empresas telefônicas, fazer transmissões sem necessitar do cabo e tal. Eu tenho feito alguns leilões de cavalo, de gado. Eu fui fazer no Rio Grande do Sul, por exemplo, lá para frente de Porto Alegre, lá, leilões de cavalo numa fazenda, e ali funcionou a nossa internet, graças a Deus, porque eu fui daqui até lá rezando, tomara que funcione, tomara que funcione. Achamos lá uma torre, direcionamos e tal, e funcionou. Isso graças a tipo assim, não digo gambiarra, mas aproveitando o conhecimento técnico que a molecada, até a gente falava antes do programa sobre isso, que a molecada tem muito mais do que nós, né? Meu filho, por exemplo, o Renan, hoje é meu braço direito, sem ele eu não faço nada. Eu vou lá, pego o microfone, abro. O Renan é filho dele, o Renan é filho dele. Quem instala, quem não sei o quê, quem vê internet, essas coisas, é ele e a turma dele. Então, é assim que funciona. E aí a coisa, ela evolui, a cada dia ela está evoluindo, sabe? Está facilitando a vida. Mas assim, como você dizia, transmitir lá o vôlei, depois nós fizemos o vôlei em Saquarema, que a gente ficava hospedado lá, em Saquarema. Pô, que legal, ficava em Saquarema, lá no Centro de Desenvolvimento do Voleibol da CBV. Ótimo, mas não tinha tempo para nada, porque a gente acordava às 7 horas da manhã, dormia 1 hora, não dava para, né, ir na praia, não dava para ir nada. Não era festa, era trabalho mesmo. Né? Trabalho. Tinha hora que você pensava, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui, depois de 10, 12 horas de trabalho no mesmo dia? Mas para ganhar 1 milhão, né, Cláudio? Tinha que fazer sacrifício. Não é bem assim, né? Você sabe que não. E aí, imagina o câmera. O câmera ficava ali, ó, o dia inteiro, sabe? Né? E eu narrava todos os jogos. Não tinha como pagar cachê para outro narrador. Tinha que narrar todos. Porque se você for pagar, você não ganha, né? Não ganha nada. Aí o que acontecia? O pessoal ia almoçar, ia jantar, né? O restaurante ali, eles se revezavam. Mas eu não... Como é que o narrador vai jantar e é um jogo atrás do outro? Não para. Não tem como, né? Mas tudo bem. Bom, eu sou testemunha disso porque o Cláudio Júlio, com a empresa dele, transmitiu alguns eventos dos Jogos Abertos do Paraná. Você imagine, o que deu de legal. Aquilo é muito legal, as pessoas não têm essa... por exemplo, os Jogos Abertos do Paraná vai jogar, hipoteticamente, Maringá e Foz do Iguaçu. Jogos Abertos, está transmitindo online... tem audiência pra cacete. Tem. E hoje, Zé, o que é mais legal ainda é que hoje, se fôssemos fazer isso, infelizmente está tudo parado, né? Mas eu consigo já, através da tecnologia, dos equipamentos que a gente tem e tal, eu consigo fazer com que o celular, a pessoa, em vários cantos, onde estiver ligado no celular, o celular dele se transforma, por exemplo, numa câmera, num transmissor, entendeu? Como se fosse um correspondente. Então, se a gente estivesse fazendo jogos abertos hoje, nós estaríamos numa central, e o pessoal com o celular lá mostrando o taekwondo, o outro mostrando a natação, tudo entrando ao mesmo tempo, ao vivo, com imagens e com entrevistas, sabe? É que, infelizmente... não se tem. As televisões fazem isso hoje. Você vê a Globo fazendo isso, usando o celular, né? Exatamente. Só que os esportes, como de jogos abertos, pode ser
olímpicos, não têm espaço na mídia. Eles têm espaço na rede social, mas na mídia, na Globo, na Bandeirantes, não tem. Né? Nenhuma emissora de televisão vai se atrever a transmitir handball, o Moarama e Santo Antônio da Platina. Mas na rede social você pode fazer. Né? Você pode ir lá e fazer a transmissão de vários pontos e tal. Isso a gente fez em alguns eventos em proporções bem menores, né? Colocando o celular com essa... Um celular, hoje eu me surpreendo, a cada dia, muitos celulares hoje têm qualidade de imagem, de vídeo, muito superior às câmeras, né? Tanto é, Zé, que teve uma época quando as câmeras pequenininhas começaram a ultrapassar em qualidade as grandes. Eu lembro até que você me consultava, o que eu compro, o que eu faço. O pessoal ainda estava com a cabeça com aquelas câmeras que o cara vinha no ombro assim, que, né? O que foi assim em São Paulo e Rio de Janeiro? Eles abriam essas câmeras, tiravam o mecanismo dela e colocavam as câmeras pequenininhas ali dentro de um jeito que ele pudesse, entendeu? Entendi. No evento com aquela câmera, o cara, pô, essa câmera aí, mas mal sabia ele que lá dentro tinha uma handcam, câmera de mão, ó, com qualidade Full HD, etc. E os celulares hoje é que estão dando essa qualidade, entendeu? A única diferença do celular é que, por exemplo, ele não tem um estabilizador, então ele treme um pouco, né? Mas se você colocar um estabilizador que já se vende por aí baratinho, ele se transforma numa câmera super potente de altíssima qualidade. Já foram gravados filmes, inclusive, com celular. E o que o Cláudio está dizendo é o seguinte, porque vamos supor, você é repórter, eu repórter, chegamos em algum evento, vamos fazer uma imagem de uma autoridade e tal, você chega para ele, vamos dar uma entrevista aqui, você chega com o celular e fala, porra, que... Não, mas aquilo que você falou tem sentido, porque o mecanismo está numa caixa grande, mas o que funciona é o pequenininho, né? Só para poder dar aquele aspecto de grandiosidade, né? Se você chegar para uma celebridade hoje, que tem muitas aí, youtubers, né? 15, 16 anos, 14, 15 anos, e falar, vamos dar uma entrevista aqui no celular, ele dá com a maior tranquilidade, porque ele sabe da qualidade. Se você chegar para um veiaco aí, um político, aqueles veiacos, vamos dar uma entrevista aqui no celular, o cara, larga a mão, pai, sai para lá. Agora chega aquela câmera, aquele canhão, 2 quilos aqui nas costas, aqui o cara até se ajeita. É verdade. Mais ou menos por aí. Mas, Cláudio, olha que delícia essa conversa. Eu até quero te convidar, se você me permite. Porque você tem uma leitura assim das coisas, as coisas da televisão, as coisas do rádio, a gente de vez em quando bater um papo, sei lá, porque é muito bom conversar com alguém que tem um olho assim, e a gente fica assistindo, né? E por falar nisso de assistir e observar, eu sempre tenho batido na seguinte tecla. As televisões, as redes abertas aí, fora a Globo, que tem uma estrutura de conteúdo para poder vender, por exemplo, as outras. Eu tenho acompanhado a Bandeirantes. A Bandeirantes faz um programa de rádio na televisão às 3h45 da madrugada, que é aquele primeiro jornal. É aquela falação do cara do estúdio, tem um gancho, mas o cara está na sala do lado. Você está entendendo? Porra, tá fazendo o rádio na televisão. E o rádio, por exemplo, se eu ver o Pânico hoje da Jovem Pan, o estúdio deles é um estúdio de televisão. Então, sabe, as poderosas estão fazendo isso. E tá, eu acho que, quer dizer, eu imagino que esse seja o caminho para eles, né? Para as rádios e para as televisões, sem ter coisas para vender, sem ter conteúdo para vender, né? O rádio está virando um rádio com imagem, é uma televisão, porque todo mundo está colocando uma câmera lá dentro do estúdio, porque sabe que aquilo está dando mais audiência do que o radinho de pilha, ou o rádio de carro. Você ia para a praia antigamente, Zé, você lembra disso? A gente descia o litoral aqui, ia para a praia, eu era criança, era uma guerra de vinhetas. 104, Caiobá FM, aqueles carros, aquele sonzeira. Depois de um tempo, quando veio o CD, DVD, o cara que soltasse ainda e tivesse lá numa rádio dessa com um somzão alto, ele estava pagando mico.
104, os caras davam risada. Por quê? Porque era tudo CD, DVD. Então aí começou também a queda de audiência das emissoras musicais, por exemplo, as FMs. É ou não é verdade? Aí Sim. agora você bota lá o teu celular, o Bluetooth, né, no carro, você escolhe a música que você quer aqui, põe no carro, ele sem cabo, sem nada, faz uma conexão com o teu rádio dentro do carro, você sai ouvindo as músicas da tua preferência aqui. Ninguém mais fica lá procurando rádio, essa ou aquela. E a oportunidade que dá, por exemplo, o cara pode ter, hoje você sabe, o cara pode montar uma rádio para ele. O nosso blog tem uma rádio, mas é só para tocar música. Você está entendendo? Então ali toca as músicas que eu gosto, vamos dizer assim. Né? Eu gosto de N ritmos, mas ali eu gosto daquele tipo de música. Então, você pode montar uma rádio para você só ouvir a rádio onde você quiser. E Exato. isso é muito barato, né? E você não precisa vender, né? Porque você não tem custo nenhum praticamente. É Você não lógico. tem necessidade para manter essa rádio, né? Ao É. passo que a rádio comercial hoje, uma rádio estabelecida hoje aí e tal, ela tem todos os custos de aluguel, de Agora, ECAD, uma série de coisas, né? e haja dinheiro, né? A gente tem até que parabenizar esses que estão resistindo aí, né? Eu não sei até quando, né, Zé? Não sei É. até quando. Tomara que ainda dure um bom tempo, porque tem muitos profissionais já desempregados, né? Sim. E muitos estão também caindo nessa, estão perdendo o emprego. A Globo FM São Paulo deixou de existir essa semana, né? Sim, Uma a rádio Globo, Globo. Veja só, meus amigos. Tá certo que não era da Globo o prédio, a concessão, o transmissor, era de uma outra emissora lá que eu nem me lembro o nome, que estava acho que era a Rádio Nacional, não sei de quem era o nome, mas acho que era a própria Globo que era a dona, né? São Paulo teve rádio Bradesco lá, não sei o quê, teve umas coisas Sul lá. América. Teve umas tentativas lá, né? São Paulo e Rio sempre foram referências nesse meio. Hoje, não mais, né? Infelizmente, Sim. não mais. Você via, por exemplo, o programa do Antônio Carlos, que era na Globo, a audiência que tinha, o programa dele de manhã, eu tive o privilégio de fazer Eu lembro que você fazia na Rádio Globo aqui, né? aqui, que agora é a cidade, né? É. Então, assim, a cidade. Eu fazia lá, chegava lá às 5 horas da manhã, ficava dando umas notícias, daí começava o programa do Antônio Carlos. Nos intervalos do Antônio Carlos, eu entrava Eu com lembro disso. informações locais. Por quê? Porque era uma programação voltada para o público carioca e tal. O público curitibano ele tem um certo preconceito. Então, se colocava nos intervalos as informações daqui para tentar atrair o público daqui também. Tinha o Padre Marcelo, tinha mais não sei o quê. Isso tudo, onde é que está o Antônio Carlos hoje? Não está mais nada. Foi para Tupi, acho que não sei se está no Tupi ainda, né? Tinha lá um supermercado que bancava toda aquela estrutura dele, né? E o programa do Antônio Carlos, se você ouvisse hoje, amanhã era a mesma coisa. Entendeu? E era tudo cronometradinho, era tudo assim, certinho. Ele ia fazer uma entrevista com uma pessoa, era 3 minutos, era 3 minutos. Não é igual nós aqui que vamos se deixar na varanda a madrugada contando histórias. Se tivesse uma gelada aqui, então, meu Deus do céu. Nossa Senhora, mano. Se tinha uma gelada aqui, meu amigo, mesmo com esse friozinho, né? A gente tem muita história para contar, Zé. E conforme você vai falando aí, eu vou falando aqui, a gente vai lembrando de coisa, né? Eu tô pensando, e o convite já está feito, da gente conversar de vez em quando. E isso que a gente está falando aqui, não tem montagem, não vai ter nada. Vai inteirinho para a rede social. Maravilha. Tá bom? Beleza. Claudião, ó, Deus abençoe você, a família toda, e que logo passe essa pandemia aí para você transmitir todos os eventos possíveis e inimagináveis. Rapaz, já narrei corrida de jet ski. Já narrei você promoveu na época lá da secretaria, junto com o Jandrei lá do vôlei, o futevôlei, um campeonato mundial que teve ali no É verdade, Campeonato Mundial. Transmitimos ali, A futevôlei. Copa Sul-Americana você fez ou não? Isso, De futebol feminino? para a TV Educativa. Junto com o Silvio de Tarso, que nos deixou, infelizmente. Infelizmente. Eu fiz handbeat, eu estava na Educativa, na Paraná Educativa, hoje é Paraná, né? Ou já mudou? Não, é Paraná e agora é TV Paraná Turismo. Paraná Turismo.
Na época da Paraná Educativa, que era do Requião, tinha aquelas coberturas monstruosas de praia, então a gente transmitiu o basquetebol lá dos veteranos, no Sesc Caiobá, na temporada. E aí um dia o Marcos Batista, que era o diretor, ligou, falou, eu estava lá embaixo, ele falou assim, ó, Cláudio, nós vamos fazer o handbeat aí amanhã, você se vira, você vai narrar. Eu falei, handbeat? O que é isso? Eu falei, ó, cara, tá aí um cara aí te levar o regulamento escrito, que não tinha essa internet ainda tão sofisticada como hoje, tá levando aí no hotel, estuda aí e amanhã você vai transmitir. E eu passei a noite lá decorando as regras do tal do handbeat, né? E foi pro ar, velho. Então, saiu o que você falou. Só teve um esporte, Zé, que eu não tive a cara de pau de transmitir, assim, eu tive medo e não transmiti, que é o futebol americano. Que a gente Eu fez, também não consigo entender aquilo. a gente fez transmissões aqui para a Confederação, que era aqui em Curitiba, o Crocodiles aqui é um dos times aqui do Paraná, daqui da capital, que mais ganhou títulos aí no Brasil. Então, o futebol americano em Curitiba é muito Mas forte. você transmitiu, mas não, você transmitiu A minha empresa. a tua empresa, mas você não narrou. Não narrei. Na época tinha o Adler, o José Adler, que era uma, assim, digamos, uma pessoa do meio que trouxe o futebol americano, digamos assim, para o Brasil, que incentivava as transmissões. Ele trabalhou na ESPN Internacional e tal, e veio para o Brasil, ele é brasileiro e tal, e ele incentivou, e ele participava das transmissões que a gente fazia, como comentarista, né? Ele era uma sumidade, infelizmente faleceu. Ele era ator também, fez filme com o Reginaldo Faria, enfim, era uma figuraça e a gente estava conversando para fazer umas transmissões a nível nacional e tal. E infelizmente ele faleceu, né? Aí acabou-se essa possibilidade. Assim como também com aqui no Paraná, né? O nosso amigo Edgar Felipe, nós estávamos na época que ele teve aquele problema, que ele se internou, operou e veio a falecer por causa do câncer ali. Nós estávamos com um projeto dentro da Federação Paranaense de Futebol para transmissão do futebol amador, né, para cobertura do futebol amador, da segunda divisão, enfim, nós íamos fazer um trabalho fantástico ali. Aí, infelizmente, né, a saúde não permitiu que nós dessemos sequência, ele acabou perdendo o contato, nós perdemos o contato e tal. Mas, olha, esporte, assim, se eu for falar aqui tudo que eu fiz em rádio, TV e até para a gente ali, vai embora. Mas o futebol americano eu não tive coragem, porque é muito o termo muito técnico, muito americanizado, né? O inglês é predominante em todos os nomes, os lances, as jogadas, e eu ainda não estava preparado para aquilo. Não é como pegar o handbeat lá, estudar o regulamento numa noite e narrar no outro dia. Totalmente diferente. Né? Claudião, Valeu, Zé. Deus abençoe você, obrigado pela conversa. Aí é uma enciclopédia de tudo que aconteceu no rádio e na televisão nos últimos anos. Cláudio e Júlio, cabelinho branco, mas sempre aquela carinha redonda, simpática e amável. Obrigado!